Frequentemente, minha gente, depois de períodos intensos de lutas, quando a gente experimenta algum alívio, alguma bonança, ao invés de nós nos tornarmos mais fortes para qualquer que seja o enfrentamento, e frequentemente os que vêm nem são maiores, às vezes são até menores, mas o ardil, a sutileza, a arapuca, o engano, a miragem, a fantasia de que neste mundo poderemos não ter aflições, nos debilita nessa hora após o cansaço de tal modo que aquele que enfrentou um tsunami agora corre diante de uma marola, de uma soca, de uma ressaca normal e comum na vida, porque se desmobilizou, se despreparou, evocou o status da Nova Jerusalém para a bagaça do planeta. E ficou com a impressão de que a missão estava cumprida. E poucas coisas são mais autodestrutivas do que a impressão enganosa de que há uma missão cumprida nesta terra. Não há missões cumpridas nesta terra. Não há férias. Há apenas tribulações menores. Tribulações que a gente enfrenta, se aprende a se gloriar nas próprias tribulações, de modo que a tribulação produz experiência, e a experiência produz perseverança, a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança. Mas numa sucessão, não importando se são maiores, se são menores, no mundo tereis aflições. Mas nós temos uma dificuldade enorme de admitir que no mundo nós teremos aflições. Especialmente quando algo grande demais se avoluma diante de nós e a gente tem que ficar tempos, às vezes longos, de vigilância, lutando contra aquilo, e dá-nos a sensação de ter vencido e de que aquele vencer teria trazido consigo um período milenar para a nossa existência. Qualquer que seja o levante seguinte, nos encontrará desmobilizados. E essa desmobilização ganha contornos de uma piedade extremamente autopiedosa. O cara diz para Deus: eu sou piedoso, sou extremamente zeloso do Senhor. Eu fiquei só e agora querem matar-me. Olha para mim. Tem pena de mim, ó Deus. E aí o que acontece com ele é que tudo que ele sabe, ele esquece. Tudo que ele já tinha arregimentado, ele dispersa. Tudo que já era perseverança nele se esmorece. As experiências que já tinha tido são esquecidas. E inicia-se um processo de pena de si mesmo, de autocomiseração, de lamúria, de reclamação, de queixa, de um lamber de feridas em si mesmo, de autocafuné, de se botar na rede da própria alma. Ai de mim. De fazer amor consigo mesmo. De cantar lullabies para si mesmo, dizendo: coitadinho de você, naná, Elisinho, que é hora de naná, naná, Elisinho, senão Jezabel vai te pegar, naná. O cara entra nessa. E aí você não entende, diz: meu Deus, como é que essa pessoa que já viveu tanto, já passou por tantas, está agora nessa aí de fazendo automaternidade, dono da própria creche, aluno matriculado, só eu e mais ninguém. Creche do Elias. Fiquei só. E quero cuidados extremos. Eu fui extremamente zeloso, agora está na hora do bônus. Suspensão de toda aflição. Agora, o interessante é o fenômeno psicológico
que conquanto nós estejamos falando de um homem de alma primitiva, como a de Elias, a alma, podem ter certeza, sempre será primitiva, ela nunca será pós-moderna. As angústias sempre são as mesmas. A alma é sempre atrasada, minha gente. A alma se atrasa muito, especialmente depois que se requer da mente um esforço enorme, intenso, para enfrentar dificuldades, e fica-se com a impressão de que as dificuldades passaram. Quando a alma se deita e se refastela, e sorri dizendo: alma, descansa que chegou a tua vez. Não importa se o guerreiro era Elias, se a Jezabel rodar sainha e disser vou matar o cara, o corpo pula, o espírito vai, mas a alma fica lá atrás, na boleia do ser, no último vagão da vida. Ele vai correndo com a mente por sobrevivência, com o corpo porque não dava para se auto-arrebatar e se projetar, porque se tivesse um teletransporte era o que ele faria. Tá. Mas a alma parece que acumulou todas as tristezas dos anos passados e ao invés de purgá-las com aquilo que em Israel tinha sido purgado, ficou no inconsciente dele acumulado os anos de dor, de perseguição, de fuga, de traição, de gente sendo morta, de amigos eliminados, do arbítrio perverso de Acabe e de Jezabel, todas aquelas coisas que agora eram apenas fantasmagoria, se tanto, nem mais fatos eram, porque um dia novo tinha começado. Mas porque ele tinha se desmobilizado, tinha deixado de estar vigilante, tinha imposto e determinado que o tempo da sua folga começara. Quando a primeira ameaça chega, o que volta não é a energia da consciência. O que vem é o acumulado da alma, carregado de autopiedade, de autocomiseração. E como ele não tinha queixas a apresentar raivosamente a Deus, ele transforma isso tudo num processo de autolambeção, de autocomiseração, de pena de si mesmo. E pobre do indivíduo que cede à sua alma o direito de ter pena dele próprio. Pobre dessa pessoa. Porque a alma gosta de andar bem atrás dos fatos. Especialmente se ela ficar tomada de autopiedade, aí ela vira uma lesma no caminho. E você pode até saber tudo que Elias sabia. Pode até ter no intelecto todas as construções da memória dos fatos passados há pouco tempo. Pode até dizer para si mesmo sobre quem é Deus, e ele aqui chama o Senhor de o Senhor dos Exércitos. Pode ter até a experiência do Deus que chega no fogo, na tempestade, no vento forte, mas o coração do indivíduo não se anima nem no poder de Deus. Ele só reconheceu a graça de Deus no vento e na brisa. Por quê, hein? Aqui se diz o Senhor não estava em nenhuma dessas coisas. Não é porque o Senhor não estivesse, porque o texto diz que diante de Deus vieram essas coisas, foram manifestações dele. Mas é que a alma de Elias estava naquele estado de quem queria uma brisa. A alma atrasada em relação aos fatos da existência. E é o que acontece quando a gente diz para si mesmo que tem o direito a uma folga na vida. Depois de ter batalhado muitas batalhas, lutado muitas lutas, enfrentado muitas adversidades e ter conseguido algum momento de vitória, e a pessoa chega e diz: pronto, consumado está o teu reino na minha vida. Eu determino de que daqui para frente nada mais ruim me acontecerá.
todo mundo vai gostar de mim, ninguém mais vai me perseguir. Aonde eu passar, será só beijinhos para Elias, outdoor para o profeta salvador de Israel, aleluia. Glória a Deus e a mim um pouquinho também, que eu aguentei essa barra. Vejam como a alma da gente é enganosa. E aí qualquer peteleco vira um tsunami na existência da pessoa. Me diga se você já não se encontrou diversas vezes nesse estado de irreconhecibilidade. Você se olha e diz, meu Deus, o que aconteceu comigo? Até semana passada eu vinha numa resistência enorme. Só foi eu ter a impressão de que as coisas tinham melhorado, que eu me desmobilizei de tal modo que agora, seja uma careta, seja uma rejeição, seja algo que vem em escala muito menor do que você já enfrentou na vida e hoje você não consegue lidar com isso sob hipótese alguma. Parece que um monstro lhe está assolando e é só a Jezabel. Por quê? Não será porque algum mecanismo enganoso se instalou em você dizendo, bom, os meus dias de sofrimento passaram. Eu já cumpri a minha parte. Eu encontrei uma hora boa para viver e estou gostando disso. E não admito que nesse momento ninguém venha mais rodar a saia para mim, nem fazer careta, nem coisa nenhuma. Mas como a vida não nos poupa, e graças a Deus não nos poupa, senão a gente adoece de todo e perde a mobilidade e a resistência de ser, Deus permite que as Jezabéis façam suas ameaças, suas caretas, para que a gente se reencontre, para que a gente se reconheça, para que a gente se perceba, para que a gente caia em si. Agora, fique atento, porque é justamente nesse processo que o engano fica mais sutil, na medida em que a gente começa a evocar todo o trabalho feito, todos os choros chorados, todas as perseguições do passado, todas as canseiras já tidas, todas as injustiças já vistas, vividas e percebidas, com essa evocação de uma razão superior apresentável diante de Deus, dizendo, já aconteceu demais na minha vida, eu fiquei só e agora volto outra vez, a mim que fui extremamente zeloso do Senhor. Eu queria perguntar se, porventura, você não está vivendo num desses momentos espirituais em que a sua mente até já tomou posse de um monte de coisas que dizem respeito à realidade do Evangelho prometida para você no dia chamado hoje. Mas a sua alma se recusa a adiantar-se. A sua alma continua no compasso das dores, das frustrações, que antes eram currículo de resistência, mas que agora, só porque você instituiu um sábado de folga para você, e ele foi ocupado por uma segunda-feira tediosa de inimizade, de perseguição, você não consegue se mobilizar por inteiro para o enfrentamento. E o mecanismo que mantém a desmobilização é a autopiedade, a autocomiseração. E você começa a ficar com muita peninha de você, servinho do Senhor, coitadinho, que ninguém deixa em paz, nem um pouquinho. Aí a Jezabel vai virando um tiranossauro rexa. E você em retirada, se evadindo da vida, lamentando e chorando. Eu aposto que com a sua mente você sabe o que é verdade e o que é fato. E que Jesus não nos enganou quando disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você sabe a ponto de poder dizer para outros
que todo dia carrega seu próprio mal e que não há nenhum privilégio de que haverá um dia sem mal nenhum, a não ser quando vem aquele dia onde já não haverá mais choro, nem mais lágrima, nem mais contradição, nem mais perseguição, nem mais ambivalência, ambiguidade, e nem eu mais serei eu mesmo com as minhas ambivalências próprias e ambiguidades próprias, e já não carregarei esse meu corpo de morte, frágil e adoecível, mas enquanto esse dia não chegar, Jesus disse, não fique ansioso de nada e nem enganado de coisa alguma, porque basta a cada dia o seu próprio mal. Mas se você perder essa consciência por um momento, e instituir que chegou a hora do seu spa e do seu lazer espiritual e psicológico, meu amigo, qualquer coisa que lhe venha gerará na sua vida medos, fobias, fugas, fraquezas, tristezas, autopiedade, autocomiseração, fará de você um coitadinho, fará de você irreconhecível. Gerará em você tudo quanto não trouxe você até aqui. Porque se você tivesse se tratado desse modo o tempo todo, você teria sucumbido no caminho há muito tempo. Não foi com essa tergiversação, nem com essa claudicância que você chegou até aqui. Você chegou aqui pela obstinação da fé, pela obediência, pela perseverança, pela determinação de que doa como doa, você não vai ceder, você não vai se entregar, você não vai nivelar por baixo, você não vai temer. E você vai sempre saber que faz parte. É na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas, disse o Senhor Jesus. Agora veja o que foi que entrou aí em você. Às vezes você se afligia com um filho há muitos anos. Aí o garoto ou a garota tiveram uma experiência de vida, de conversão, de encontro com a consciência. E você que estava tão concentrado naquilo ali, diz para si mesmo, bom, o meu milênio chegou, aleluia. E tinha aguentado o perrengue de 15 anos, 20 anos. Obrigado, Pai. Aí você vai saindo por aí, que bom, legal. Aí se levanta uma nora surta. Um primo enlouquece. Uma irmã sua perde o juízo em relação à vida e a você. A sua melhor companheira de oração nos 15 anos agora fica morrendo de inveja das orações que foram respondidas. E começa a tratar você mal e você quase que diz, Senhor, me devolve o filho doente, que é para não ser perseguida pela minha irmã de oração. Veja quais são os aplicativos e os exemplos na sua própria vida e existência. Você ficou desempregado tanto tempo, vivendo de ajudas que outros davam, de bicos que você fazia, sem saber de nada, de como seria o dia seguinte ou a semana seguinte, mas você cria que viria, que a graça de Deus viria. E todo dia você dizia, não me faltou nunca, nem me faltará nada. Até que você ganhou um emprego. E assinaram a sua carteira. E de trabalhador você passou a empregado, que é outra história. Aí você se acostumou, uns 5 anos ali, comprou carro, comprou 2, viajou, trocou o armário e as roupas, deu testemunho da bênção de Deus. Por alguma veneta do patrão ou do mercado, todavia, você foi dispensado ou dispensada. E aí os seus cartões de crédito foram sendo solicitados de volta. Aí o seu cheque foi cancelado. Aí o Serasa passou a ser parte do seu sobrenome. Como é o seu nome? Fulano de tal, Serasa.
Aí você teve que vender o segundo carro. Ai, que dor! Que dor! Que dor! Vendi o meu segundo carro. Aí apertou mais, você teve que vender o primeiro. Ai! 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 Você estava arrancando o seu ventre, os seus testículos. Aí lá vai você até o ponto do ônibus. Isso é um caminho que você nunca fez na vida. Nunca lhe aconteceu antes. Você vai, o filho do rei não anda assim. Ai, meu Deus, aquela coisa. Eu tinha que pegar Mercedes-Benz mais privado, não esse coletivo. Olha que a carroceria é Caio, hein? A maioria deles. Aí o cara desaprende tudo. A gente vai se aviadando da noite para o dia. Estado de viadagem espiritual. Total. Aí a gente vai reclamando de tudo. Tudo é pesado, tudo é ruim, tudo é uma droga, tudo é uma porcaria, tudo. E a gente nem se dá conta de onde a gente estava antes. Do tempo em que aquilo que a gente chama hoje de droga era uma droga medicinal que nos salvava. Agora até o remédio a gente chama de droga dupla, sem reconhecer que até a ausência dele seria uma droga horrível. Porque o coração da gente é extremamente viciado na construção fantasiosa de que todo esforço que a gente tenha feito há de terá uma remuneração terrena. Por mais que a gente saiba que não é e fomos ensinados que não é, mas a alma da gente quer que seja. E como ela determina que assim será, e frequentemente assim não é, ou se é por um tempo, mas um tempo para respirar, sem nenhuma garantia de que não haverá renovação de dificuldades apenas com fisionomias diferentes. Porque ai de nós sem dificuldades neste mundo, ai de nós sem tribulação, ai de nós sem ameaça, ai de nós sem antagonismo, ai de nós já experimentando antecipadamente o milênio no planeta, a gente vai virando seres, me perdoem de novo, aviadadíssimos. A gente é salvo na privação, a gente é salvo na tribulação, a gente é salvo na relatividade, a gente é salvo na não unanimidade. A gente é salvo, às vezes, na relativização da nossa reputação. Eu passei a maior parte dos meus dias adulto, depois de convertido, tendo pequenos problemas. Apenas. Era gente que me traía, que eu sabia que iam me trair, mas eu deixava assim mesmo, porque eu pago para ver até onde o cara vai. Frequentemente eu pago para ver, eu digo, vou ver, não é possível. Mas eu deixo ele ir. Dou uns toques aqui e ali, daqui a pouco ele... Bem. Aí eu vou lá, converso com ele, a maioria se levanta, não tem queixas, a gente segue. Mas essas dores, as dores do justo. As dores que, se você não tomar cuidado, santificam você de maneira equivocada, de maneira ensoberbecida. São as dores da superioridade, da espiritualidade superior. Igualmente sutis e perigosas. Até que chegou uma época, aí já no meio da década de 90, que eu comecei a experimentar as dores da vergonha. As dores da destruição daquilo que os homens chamam de honra, reputação, respeito, reverência. Gradualmente, até que de 98 para frente foi uma derrocada só. Aí no ano de 99 eu já começava a encontrar pessoas que tinham vivido assim, das minhas tetas, como uns vampiros do meu leite espiritual, olhando para você e já nem reconhecendo você, lhe tratando como se você fosse um monstro.
E aí o coração vai se enchendo de autopiedade. E aí tudo que a mente sabe já não serve porque a alma recusa consolar-se. Ah, Senhor, eu tenho sido extremamente zeloso, porque isso foi acontecer comigo. Aí aquilo que antes você passava e tirava de letra, agora, meu amigo, faz de você letrinha na sopa da maldade. E quem quer que lhe diga o oposto, parece que lhe está ofendendo. Quem quer que lhe pergunte até Deus, o que é que tu fazes aqui? Vai ouvir de você uma ladainha de justiça própria. Porque a alma é uma drogada em potencial. Porque a alma, se não viver subjugada à consciência da sua própria relatividade e não viver em dependência de uma mente superior, produzida em nós pela fé e vinculada à palavra de Deus e a Jesus, pela renovação cotidiana da nossa certeza de que no mundo a gente tem aflições, tem ameaças, tem dificuldades, mas tenhamos bom ânimo, venceremos o mundo, e mais que isso, nós somos mais que vencedores, não é vencendo na ausência de dificuldades, somos mais que vencedores na continuidade delas. Como diz Paulo em Romanos 8, porque de dia e de noite somos afligidos, entregues à morte todo dia. À espada, à fome, à escassez, ao perigo, ao antagonismo, às dificuldades, em todas essas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores. Do contrário, a gente está vencendo o quê? A brisa? A brisa? A gente é mais do que vencedor, é vencendo todo dia aquilo que é adversidade, que é Satanás na vida da gente. Seja objetivo, seja subjetivo, seja de que natureza for, seja a contingencialidade da dor física, seja a tentativa de nos relativizarem, de nos olharem de maneira horrível, feia, seja como for, seja tendo e correndo a tentação de, entendo, escorregar para longe de Deus, seja na escassez de não ter e ver o coração correr a tentação de recorrer àquilo que não deveria ou reclamar em relação ao que se julgaria que deveria ter a mais. Não importa em que polo estejamos, Paulo diz, isso acontece com a gente o dia todo dia, com caras diferentes, com fisionomias diferentes, mas nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Agora olha aqui para mim. Aonde foi que você abandonou a sua alma nessa história toda? Que você está no buraco, não há dúvida, não é? Procurou o Monte Oreb, que é para sofrer no sagrado. Eu vou ver se, pelo menos no Monte Oreb, eu tenho um espazinho de sossego. Ainda vai ser atormentado pelo Espírito de Deus lá. Aí quando vê uma brisazinha suave, o Elias diz, que beleza. Aí olha o tratamento de Deus. O que tu fazes aqui, Elias? Tudo que Elias queria é que Deus dissesse, Elias, meu filho, está bom. Já trabalhaste demais. Eis que eu te abençoo e te jubilo. Mas vem o Senhor e diz, que fazes aqui, Elias? Levanta, seu frouxo. Aí sai daqui, vai até a Síria. Pelo amor de Deus, era um caminho danado, mas também bem feito quem mandou ir para Oreb, para o fim do mundo. Só para andar mais, né? Vai até a Síria e unge Azael, rei lá. Depois vai até Israel e unge Jeú, rei no lugar de Acabe. E vai e unge Eliseu, profeta, em teu lugar. Aí ele fez isso tudo, ainda foi logo atrás do Eliseu, pensando que o negócio ia terminar. Chamou o Eliseu e disse, tu sabes o que eu fiz contigo. Aí o Eliseu disse, eu sei.
foi lá, matou uma das juntas de boi que tinha, deu uma churrascada para a família e seguiu com Elias. Mas durou mais 13 anos até que o Senhor levasse Elias aos céus, num roda-moinho. E olha que ele não foi levado nas carruagens de fogo, não. As carruagens de fogo vieram, mas o cara subiu na tensão. Redemoinho é tensão, meu irmão. Tensão, alta tensão. Cavalo de fogo era cenografia. Agora o arrebatamento é na tensão. Até para subir a gente sobe na tensão. Mas onde foi que você abandonou a sua alma? Quando eu digo abandonou, não é que ela tenha ficado em algum lugar, a prova de que ela não ficou é que você está toda abobalhada assim, né? Falando só com a alma. Passado, as dores, o que eu já tive, o que eu já cansei, o que eu já não devo ter mais. E eu sei exatamente como é isso, porque eu que nunca tinha tido isso, fiquei os anos de 99, até mais ou menos no final de 2005, ainda vivendo os ecos dessa rebordose. De modo que vocês estão olhando não para um indivíduo que não provou isso. E eu dou graças a Deus por ter provado, por ter sido todo relativizado, por ter ficado nu e pelado em praça pública, por ter sido visto com olhos que eu jamais imaginei que os homens a mim atribuiriam olhares ou interpretações para todo lado. Porque uma vez que eu comecei a parar de dizer sobre o meu passado, que eu fui extremamente zeloso, e que eu vivi sozinho, e que eu estava só, e que eu tinha me dado, e me matado, e me esfolado, e trabalhado mais do que a maioria, e quando tudo isso foi parando, e o Senhor me perguntando o que é que tu estás fazendo aqui, Caio? Aqui, Caio! O quê? Quando eu comecei a parar de ter pena de mim, eu nunca tive pena de mim em certas coisas, mas na sutileza dessa dimensão, hoje eu olho para trás, 6 anos depois, 10 anos depois, 12 anos depois, 13 anos depois, e eu vejo como naquele período eu senti penas sutis de mim. E que mal desgraçado é aquilo. Meu exercício mais cotidiano é o de não ter pena de mim. E eu espero crescer, virar homem grande em estatura diante de Deus, para não ter pena de mim nem um dia da minha vida, nunca mais. E de nenhuma dor, de nenhuma tristeza, de nenhum dissabor, de nenhuma decepção, de nenhum enfrentamento, de nenhum desapontamento. Porque se você achar que merece folga, pode ter certeza, a sua alma se imbecilizará. E qualquer rodada das saias perversas da vida deixarão você em rota de fuga. E o seu coração se encherá de autocomiseração. E será piedosa a autopiedade. Será diante de Deus. Será dizendo, Senhor, lembra-te do que eu já fiz para ti e me dá aquela folga prometida. E o Senhor cura a gente dizendo, levanta daqui, vai até a Síria. Sai da Síria e faz uma visita na casa da Jezabel. E depois unge Eliseu profeta em teu lugar. Agora ele só vai assumir daqui a 13 anos. Esse é o teu tratamento, Elias. E quando tu subires, virão carruagens de fogo, mas eu prometo que você vai subir na tensão. Vai ver glória e glória, mas vai subir na tensão da existência. E se não for assim, todos nós nos retardamos nessa vida. O melhor de nós se imbeciliza. O melhor de nós se fragiliza. Porque a graça determina
que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, meus irmãos. Sem um bom espinho na carne, nenhuma carne morre para que o Espírito prevaleça em Deus e para a glória de Deus. E se você for levado ao terceiro céu, pode ter certeza, o espinho será mais profundo, tascado no lugar mais agudo, que é para você lembrar todo dia que a sua satisfação não vem das mesas, nem dos banquetes, nem da paz circundante, nem das unanimidades, nem das revelações que você tenha. A sua suficiência vem de Deus. E é só daí que vem, é dele que você se alimenta, é nele que você se fortalece. Essa é a palavra do Espírito de Deus para nós hoje. É a palavra do Espírito Santo para mim. É a verdade do Espírito para todo aquele que queira andar segundo Jesus, sem ilusão. Grato por todos os trabalhos feitos um dia. Grato pelas libertações recentes, mas sem nenhuma ilusão quanto ao fato de que antes que venha novo céu e nova terra nos quais habita em justiça, nós estaremos vivendo um tempo de isenção de dificuldades. Elas mudam de cara, de fisionomia, de personagens, de cenografia, de modus operandi. Mas não nos esqueçamos, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, disse Jesus. Eu venci essa bagaça. Eu venci o mundo. O que nos resta é aprendermos com o Salmo 42 aquela oração que bota a alma no seu próprio lugar. Porque estás abatido, a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Ao invés de deixar a alma falar, cala a alma. A gente dá muitos direitos à alma. Fala, alminha, expressa a tua dor, minha alma. É uma adulação à alma horrorosa. E nesse mundo de tanta psicologia, pelo amor de Deus, a alma é a deusa. A senhora das senhoras, a rainha das rainhas, a psique. Fala, minha psique. E a bicha é falante. Reclamadora, é inventadora, é fantasiosa, é insatisfeita. É uma Jezabel a nossa alma. Agora, comece a perguntar a ela. Por que tu estás assim? Não é para que ela dê as razões dela, não. Essa pergunta é para calá-la. Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. A Ele, minha vida, Deus meu. Ou como diz Paulo, eu esmurro a mim mesmo e me reduzo à escravidão, para que depois de ter pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Portanto, gloriemo-nos na glória de Deus, na transcendência do que nos aguarda. Mas também gloriemo-nos hoje nas próprias tribulações, sabendo nós isto, que a tribulação, uma vez enfrentada, produz perseverança. E a perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. E a esperança não nos deixa confundidos jamais. Porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé.